Pessoal, vamos continuar aqui com o nosso curso de Mecânica Geral 1, né? A gente já vem aí algumas aulas discutindo sistema de partículas. Na aula passada, a gente começou a discutir esse assunto, na verdade, e discutiu conservação de momento linear e momento angular, tá? Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao tema e vamos discutir a conservação de energia, tá bem? A gente vai ver como que a gente pode descrever a conservação de energia para um sistema de partículas. Então, pessoal, para a gente começar, né, vamos fazer exatamente como a gente fez na aula passada e descrever um conjunto de partículas. E vamos falar que a gente está levando esse conjunto de um estado, eu vou chamar de um estado A para um estado B, tá? Ao invés de falar de um ponto A para um ponto B, porque quando a gente fala de um ponto A para um ponto B, eu penso numa partícula que está sentada aqui e eu levei para cá, tá? Eu saí do ponto A e fui para o ponto B, tá bem? Eu vou falar de um estado A para um estado B, porque o que eu posso fazer, por exemplo, né? Se eu pego o sistema de partículas, deixa eu apagar aqui, para a gente entender um pouquinho. Tá? Então, se eu pego esse sistema de partículas, que tem uma, duas, três, quatro partículas, tá? E eu, para ficar um pouquinho mais claro, eu vou fazer cada partícula de uma cor. Tá? Essas quatro. E eu pego e eu mudo ele de modo que a azul venha para cá, a amarela venha para cá, a roxa, digamos, continua aqui, e a vermelha vem para cá. Tá? Note que, de forma geral, o sistema ele não saiu de um ponto e foi para o outro. Tá? Mas ele mudou de, vou dizer que ele mudou de um estado, tá? Porque cada partícula mudou de posição. Tá? Eu vou falar, eu vou chamar estado nesse sentido, tá bom? Então, eu vou falar que foi de uma situação A para uma situação arranjo B, tá? Então, eu vou evitar falar de um ponto A para um ponto B, simplesmente pela questão de que eu não estou necessariamente pegando o meu sistema aqui, composto por um monte de partícula, e trazendo para cá. Tá? Eu posso simplesmente estar pegando esse sistema aqui, composto de um monte de partícula, e mudando o formato dele. Ao invés desse formato aqui, ele virou um coração. Tá bem? Mas ele continua no mesmo lugar. Tá bem? Então, por isso que eu vou evitar falar de ponto A para um ponto B. Tá bem? Então, vamos continuar aqui. Eu pego uma partícula, a famosa partícula K do sistema, e vou calcular o trabalho que foi para levar ela de A para B, tá? Daí sim, eu vou fazer com o trabalho de A para B é igual a integral de A até B de FK escalar DRK. Ou seja, vai ser realizado trabalho nessa partícula se ela mudou de posição, tá? Não necessariamente o sistema mudou de posição, ou o centro de massa do sistema, por exemplo. Tá bem? Bom, então, o trabalho de todas as forças externas atuantes na partícula K para levá-la, né, para mudar de A para B, tá? É a integral de A até B, FK escalar DRK. Tá? Como a gente definiu aí há algumas aulas já. Tá? O trabalho, então, total para levar o sistema de A para B é simplesmente a soma dos trabalhos em cada partícula K. Ou seja, o trabalho de A até B do sistema é a somatória em K da integral de A até B, FK escalar DRK. Tá bem? Então, percebam que o caminho DRK é para cada partícula. Tá? É o caminho que cada partícula percorre e a força FK
é a força agindo em cada partícula. Então, é a força agindo em cada partícula, escalar o caminho percorrido por cada partícula para o sistema aí do estado A para o estado B. Tá? Então, a gente soma sobre todos os trabalhos. Tá bem? Bom, agora, né, vale lembrar o seguinte, que o FK é igual a massa K vezes VK. Desculpa, VK ponto. E, ao mesmo tempo, vale lembrar que DRK é igual ao VK dt. Tá? A gente já fez isso para uma partícula única. Tá? A gente já fez isso para uma única partícula, como o sistema é composto de várias partículas únicas. Então, para cada partícula, isso aqui é válido, né? Com isso, pessoal, com isso, o trabalho de A até B, ele fica soma em K, integral de A até B, MK, VK, MK, VK ponto, escalar VK dt. Tá? Esse truque a gente já fez lá para o problema de uma partícula. É o quê? Simplesmente fazer que eu chamo U V escalar V, du dt é dv escalar V dt, que é igual a V escalar dv dt, mais dv dt escalar V, como todo escalar a ordem não altera nada, então fica 2 vezes dv dt escalar V, ou seja, 2 vezes V ponto escalar V. Tá? Ou seja, o trabalho de A até B é igual a soma em K da integral de A até B de MK sobre 2, ddt de VK escalar VK, dt. Tá bem? Ou seja, eu posso substituir isso daqui por simplesmente d V escalar V, tá? Ou ainda, lembrando que o MK não muda, né? É uma massa constante, porque é a massa da partícula, eu posso simplesmente falar que isso daqui é uma integral de A, do estado A para o estado B, de de dmk vk ao quadrado sobre 2. Isso aqui nada mais é, então, do que a soma em K de mk sobre 2, vk escalar vk, avaliado no estado A e no estado B. Isso aí nada mais é do que a somatória em K de mk sobre 2, a vkb escalar vkb, menos mk sobre 2, vka escalar vka, ou seja, isso nada mais é do que a somatória em K das energias cinéticas no estado B, menos a energia cinética no estado A. Tá? Ou seja, o trabalho para levar o sistema de um estado A para um estado B, nada mais é do que a somatória da energia cinética de todas as partículas no estado A, menos a somatória da energia cinética de todas as partículas no estado B. Agora, a somatória da energia cinética de todas as partículas é a energia cinética do sistema. Então, o trabalho para levar o sistema de A até B é igual à energia cinética total do sistema em B, menos a energia cinética total do sistema em A. Tá joia? Ou seja, isso aqui é o teorema do trabalho em energia cinética aplicado para um sistema. E vejam vocês que, obviamente, dá o mesmo resultado. Tá? O trabalho realizado no sistema é igual à diferença da energia cinética do sistema. Tá joia? Então, a gente já caminhou aí, basicamente, metade do caminho para discutir conservação de energia. Tá? A outra metade é mais chata. Tá? A outra metade é mais chata. Tá? Bom, antes disso, vamos lembrar da aula passada que a gente definiu um RK', que era o quê? Era a posição da partícula K em relação ao centro de massa. Né? Então, a gente falou que o RK' era a posição RK menos a posição do centro de massa.
Isso a gente definiu lá na aula passada, se vocês não se lembram. E de modo que o RK, ele vai ficar o Rão do centro de massa, mais o RK'. Tá bem? Então, eu posso falar que o RK ponto é igual ao VK, que é igual a Rão ponto, mais o R' K ponto. Ou seja, isso aqui nada mais é do que eu falar que a velocidade da partícula K é igual à velocidade do centro de massa mais a velocidade relativa da partícula K em relação ao centro de massa. Tá? Isso a gente já está até acostumado, né? Então, eu vou falar que a energia cinética é igual a soma em K de mk sobre 2 VK escalar VK. Isso aí é soma em K de mk sobre 2 Rão mais RK', Rão ponto, perdão, mais RK' ponto, escalar Rão ponto mais RK' ponto, tá? Então, vamos ver como que a energia cinética do sistema pode ser descrita em relação ao movimento do centro de massa, tá? Então, perceba o seguinte, esse produto escalar aqui, ó, esse escalar esse, eu vou fazer aquela mesma brincadeira que a gente fez na aula passada, que é o quê? Fazer esse escalar esse, mais esse escalar esse, mais esse escalar esse, mais esse escalar esse, tá? Vamos fazer isso, tá? Então, se eu faço isso, eu vou ficar com somatório em K, de mk sobre 2 é Rão escalar é Rão ponto, perdão, escalar é Rão ponto, mais duas vezes, né? Eu já coloquei duas vezes aqui, porque Rão ponto escalar RK' ponto é igual a RK' ponto, RK' ponto escalar Rão ponto. Né? Então, eu peguei esses dois termos e somei. Então, fica duas vezes, soma em K, de mk sobre 2 Rão ponto escalar RK' ponto. Mais, soma em K, de mk sobre 2 RK' ponto escalar RK' ponto. Tá? Bom, o primeiro termo aqui já ficou fácil, né? Porque o Rão não depende de K. O Rão não depende de K. O Rão é o centro de massa. Então, eu posso reescrever essa somatória assim, né? Eu posso só somar... Opa! Eu posso só somar os MK. O somatório em K de MK, a gente sabe que é a massa total, né? Então, vamos pegar e escrever esse cara da seguinte forma. O primeiro termo é mão sobre 2, R1 ponto mais R1 ponto. Desculpa, R1 ponto escalar R1 ponto. Então, né, o que eu fiz foi, eu somei só nesse cara e deixei esse cara para fora da somatória. Tá? Agora, o segundo termo, eu vou reescrever de uma forma um pouquinho diferente. Né? A gente vocês já vão entender o porquê. Tá? Ó, eu vou escrever esse RK', eu vou voltar nisso aqui, ó. RK', eu vou escrever como RK menos Rão. Então, fica Rão escalar RK', desculpa, RK ponto menos Rão ponto. Tá? Você vai entender o porquê. E aqui, eu vou manter a soma em K de MK sobre 2, RK' ponto, escalar RK' ponto. Tá? Eu escrevi esse cara assim, ó. Perdão, assim, porque eu vou mostrar para vocês agora que essa somatória aí vai dar zero. Tá? Por quê? Perceba o seguinte, vamos reescrever essa somatória. Tá? MK sobre 2, Rão ponto, escalar RK ponto, menos Rão ponto. Isso aí dá soma em K, de MK sobre 2, RK ponto, escalar Rão ponto. Menos, soma em K, de MK sobre 2, Rão ponto, escalar Rão ponto. Essa somatória aqui é mais fácil. É exatamente essa aqui. Ó. Então, isso daqui a gente sabe que dá Emão sobre 2, Rão ponto, escalar Rão ponto. Certo? Agora, essa primeira somatória aqui,
Eu posso somar esse termo, vou até fazer em azul para destacar, ó, eu posso somar esse cara e depois fazer isso tudo escalar R1 ponto, certo? Porque o R1 não entra aqui na somatória. Então, ó, o 2 eu posso também esquecer. Quanto que é a somatória de MK e RK ponto? Nada mais é do que Emão R1 ponto. Então fica Emão sobre 2 R1 ponto, escalar R1 ponto. Ou seja, fica Emão sobre 2 R1 ponto, escalar R1 ponto, menos Emão sobre 2 R1 ponto, escalar R1 ponto, que isso daí, até a última vez que eu chequei, dava 0. Tá bem? Ou seja, o termo aqui do meio é nulo. Com isso, eu tenho que a energia cinética do sistema, que é aquela que eu escrevo como meio, a soma em K de MK, RK ponto, escalar RK ponto, né, que é a soma das energias cinéticas, que isso aqui é igual a soma em K dos TK, né, que é igual a soma das energias cinéticas de cada partícula, ela pode ser escrita também como Emão sobre 2 R1 escalar R1, desculpa, R1 ponto escalar R1 ponto, mais soma em K de MK sobre 2 de RK' ponto escalar RK' ponto. Tá? Percebam, então, como que eu escrevo a energia cinética do sistema em termos do centro de massa. Isso daqui, ó, é um movimento centro de massa, né, pessoal? Isso aqui é um movimento centro de massa. Então, isso aqui eu vou falar que é o T do centro de massa. Energia cinética do centro de massa. E esses termos aqui, percebam que é o quê? Energia cinética de cada partícula no referencial do centro de massa. Tá? Então, notem que a energia cinética do sistema não é a energia cinética do centro de massa apenas. Tá? Então, eu preciso calcular a do centro de massa mais a do movimento relativo. Tá? Um jeito de vocês nunca esquecerem isso, tá? É lembrar de novo naquele exemplo do halter. Tá? Então, imagina um halter, né? Ele é simétrico, né? Tem, sei lá, 5 quilos aqui, 5 quilos aqui, tá? O centro de massa está aqui. Se eu ponho o halter a rodar em torno do centro de massa, notem que o centro de massa está parado. Então, esse termo aqui é zero. Mas note que a energia cinética do sistema não é zero, porque ele está rodando. Então, qual o termo que não é zero? Energia cinética relativa ao centro de massa. Tá bom? Então, isso daqui é um resultado que a gente precisa guardar aí sem esquecer. Que a energia cinética total do sistema é a do centro de massa mais a relativa a ele. Ou, simplesmente, a soma da energia cinética de cada partícula. Tá bem? Tá joia? Agora, vamos olhar, então, o que acontece com a outra metade da energia mecânica para a gente discutir a sua conservação. A gente discutiu a energia cinética, então, falta discutir quem? Energia potencial. Tá? Para isso, a gente vai de novo escrever o trabalho como a soma em K integral de A até B de FK escalar de RK. Tá bem? E vamos lembrar que FK é, de novo, o FK externo mais a soma em J diferente de K de um FJK interno. Tá? Eu vou escrever dessa forma agora. Vamos lembrar que o FK é a força externa agindo na partícula K, mais a soma de todas as forças internas agindo na mesma partícula. Tá? Então, eu vou escrever o trabalho simplesmente substituindo essa força. Ela vai ficar uma soma em K, integral de A até B, de FK externo, mais soma de J diferente de K,
FJK interno, escalar DRK. Tá? As de forças conservativas, tá? Vamos falar que agora a gente estava lidando só com força conservativa. Eu vou falar que o FK externo é menos o gradiente em K de UK, tá? Então, eu vou falar que a força externa na partícula K, ela é escrita como menos o gradiente de uma energia potencial. Mas note que eu uso o subíndice K, tanto no nabla, no operador, quanto na energia potencial. Por quê? Porque eu estou falando que a energia potencial na partícula K, e o nabla K, ele é o quê? Ele está dizendo que é dxk na direção x, mais dyk na direção y, e assim por diante. Ou seja, eu estou derivando em relação à posição da partícula K. Tá? O que eu quero dizer isso fisicamente? Eu quero dizer que a força ela é o gradiente da energia potencial, né, menos o gradiente dessa energia potencial, com a variação da posição da partícula K. Tá bem? O mesmo conceito, pessoal, eu vou falar que o FJK interno é igual a menos o gradiente K de UJK. Tá? Agora, o UJK é energia potencial devido à força, energia potencial sentida pela partícula K devido à presença da partícula J. Tá? Um exemplo. Se eu estou pensando num sistema que tem atração gravitacional, tá? Então, você tem uma partícula J aqui, uma partícula K aqui, tá? A partícula K sente a presença da partícula J através de uma atração gravitacional. Tá bem? Então, eu vou, de novo, mas percebam o seguinte, o gradiente em K. Então, a força é escrita como variação, né? O gradiente dessa energia potencial, tá? Tirado na variação da posição K, da partícula K. Tá bem? Então, de novo, só para ficar bem claro, eu estou tomando o gradiente em RK de energia potencial sentida pela partícula K devido às forças externas. Esse é o primeiro termo. O segundo termo é o gradiente em RK, também da energia potencial sofrida pela partícula K devido à presença da partícula J. Tá? Então, para fixar bem isso daí, para a gente entender o que a gente está fazendo. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos reescrever, então, o trabalho da seguinte forma. Suma em K da integral de A até B de menos gradiente K, o K, escalar DRK, menos soma em K, integral de A até B da somatória de J diferente de K do gradiente em K de UJK, escalar DRK. Tá bem? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos lembrar que o DUK é del UK, del XK, dxk, mais del UK, del YK, DYK, mais del UK, del ZK, DZK, que nada mais é do que o gradiente em K de UK escalar DRK. Tá? Isso daqui a gente fez há umas 3, 4 aulas atrás, sem os subíndices K. Né? Lembra que a gente falou que DU era igual ao gradiente de U escalar DR? Quando a gente fez para uma partícula. Tá? A gente fez isso daí algumas aulas atrás. Agora é a mesma coisa, só que como eu estou tratando com várias partículas, eu olho para cada uma delas. Para cada uma delas, tem o subíndice K aqui. Tá? Não muda em nada. É exatamente a mesma matemática, só que agora eu tenho que especificar qual energia potencial eu estou derivando e em qual posição, né? Então, em função da posição de quem? É da partícula K. Tá bem? Bom, feito isso, eu tenho que o trabalho de A até B é igual a menos soma em K, integral de A até B de DUK, menos
a soma em K, integral de A até B, de J diferente de K, gradiente em K, UJK escalar DRK. Tá bem? De modo, então... Opa, ficou um extra aqui. Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, apareceu isso aqui. Esquece esse cara aqui. Isso aqui é bobagem. Então, pessoal, eu vou reescrever esse segundo termo daquele jeitinho que a gente já estava acostumado lá atrás. Tá? Eu vou escrever esse segundo termo da seguinte forma, ó. O trabalho de A até B é igual a menos soma em K, integral de A até B, duk, menos soma em K da integral de A até B. Agora eu vou trocar essa somatória de J diferente de K e vou colocar aquela somatória de J maior do que K. A gente já fez isso. Acho que na aula passada a gente fez isso aí 2 vezes. Tá? Então, a somatória de J maior que K, e eu escrevo esse termo 2 vezes. A primeira vez do jeito que ele já é, e a segunda vez trocando J por K. Então, fica gradiente em K, o JK escalar DRK, mais gradiente J, o JK, o JK escalar DRJ. Tá? Tá bem? Então, percebam o seguinte, que o JK é o potencial de interação entre as duas partículas, tá? Então, ele vai depender de ambas as posições. Ele vai depender de RK e RJ, certo? Tanto é que se eu vamos pensar aqui, estou com uma partícula J aqui, uma partícula K aqui. Então, o potencial é de atração gravitacional, por exemplo. Então, o potencial gravitacional é menos MJMK, que é o Gzão aqui que eu estava esquecendo, sobre o módulo de RJ menos RK. Certo? Note o seguinte. Se eu pego o J e tiro daqui e ponho aqui, o potencial que o K vai sentir é diferente. Agora, se eu deixo o J aqui e pego o K e tiro daqui e ponho aqui, o potencial também vai mudar. Então, o potencial muda, tanto se eu mudo o RJ, quanto se eu mudo o RK. Tá? Porque é um potencial de interação das duas partículas. Então, obviamente, ele depende do RJ e depende do RK. Tá? Então, se eu quiser escrever algo parecido com isso daqui, ó, para esse potencial que depende tanto de RK quanto de RJ, eu preciso escrever assim, né, pessoal? DUJK é DUJK, DXK, DXK, mais DUJK, DYK, DYK, DUJK, DZK, DZK, mais DUJK, DXJ, DXJ, mais DUJK, DYJ, DYJ, mais DUJK, DZJ, DZJ. Tá bem? Então, perceba que eu preciso escrever, né, o diferencial DUJK em termos das variações com XK, YK, ZK, XJ, YJ, ZJ. Tá bem? Ou seja, o trabalho para ir de A até B é igual a soma em K, integral de A até B, DUK, menos a soma em K, soma de J maior que K, integral de A até B, DUJK. Certo? Eu acho que ficou meio pulado aqui, porque note o seguinte, pessoal. Note o seguinte. Eu falei uma coisa aqui, mas você percebe que isso daqui, ó, eu esqueci de mencionar. Esse termo é isso aqui. Né? É o gradiente em K, é o gradiente em K, escalar DRK. Tá vendo? E esse termo aqui é o gradiente em J, escalar DRJ. E é esse cara aqui. Tá? Eu esqueci de falar isso, que eu acho que é importante. Então, você percebe que o DUJK é isso mais isso, que é isso
mais isso. Então, aquela somatória fica simplesmente somatória em menos, somatória em K integral de A até B de DUK, menos a somatória em K, somatória de J maior que K, integral de A até B, DUJK. Percebam que é interessante que a somatória desses UJK é só de J maior que K. E daí, se eu tenho interação de duas partículas, eu só somo esse DUJK quando de uma, aliás, só somo uma vez, né? Então, se eu tenho as duas partículas com a interação gravitacional, por exemplo, eu só vou somar um UJK, que é igual a menos GMK-MJ sobre módulo de RJ menos RK. Tá? Eu só vou somar ele quando J é maior que K. Por quê? Porque se eu fizesse uma somatória geral, o que ia fazer? Eu ia colocar duas vezes o mesmo termo. Tá? Então, percebam que imediatamente sai isso. Tá? Que cada termo só entra uma vez, né? Porque a interação 2 a 2 das partículas. Tá? Então, consequentemente, o que eu tenho é o seguinte, ó, o trabalho de A até B é igual a menos soma em K de UK em B menos UK em A, menos a somatória em K e somatória de J maior que K, de UJK em B menos UJK em A. Tá bem? Então, eu vou chamar a energia potencial total do sistema como soma em K dos UK menos. Aliás, perdão, só que é mais. Tá? Um erro de digitação. Mais soma em K da soma J maior que K de UJK. Ou seja, a energia potencial total do sistema é a energia potencial sentida por cada partícula, devido a forças externas, mais a energia potencial de interação de cada partícula 2 a 2. Tá? Então, se eu chamo a energia potencial total do sistema dessa forma, eu tenho que o trabalho para ir de A até B é igual a menos o B menos o A. Certo? Então, é menos a energia potencial do sistema em B, mais a energia potencial do sistema em A. Agora, lembrando que o trabalho para ir de A até B nada mais é do que a diferença de energia cinética, eu tenho, então, o trabalho para ir de A até B, eu posso escrever dessa forma, e concluir o quê? Concluir que A mais o A é igual a TB mais o B, igual à energia mecânica do sistema. Em outras palavras, a energia mecânica do sistema é conservada. Para isso, eu preciso do quê, pessoal? Eu preciso que as forças externas sejam forças conservativas e as interações internas também sejam. Tá bem? Tá joia? Então, assim a gente escreve a conservação de energia num sistema de partículas. Tá legal? Então, a pergunta é, se alguma força agindo no sistema não for conservativa, o que acontece? Vamos supor, então, que exista um conjunto de forças externas não conservativas. Tá? Então, eu vou falar para vocês que eu tenho um sistema de partículas, e esse sistema de partículas tem um conjunto de forças externas que eu vou chamar de FNC, não conservativa, externa. Tá? O que acontece é o seguinte, tá? Essas forças, elas não vão poder ser escritas como gradiente de uma energia potencial, tá bem? Elas não são conservativas. Se elas são conservativas, elas não têm uma energia potencial relacionada a ela. Então o trabalho para ir de A até B, ele vai ser escrito como todo aquele termo que eu posso escrever em termos das energias potenciais, mais a soma em K do trabalho
feito por a força não conservativa. Tá? De modo, então, que o trabalho vai ficar a diferença da energia, da energia potencial, mais o trabalho da força conservativa, desculpa, não conservativa. E isso, obviamente, é igual à variação da energia cinética. Porque isso daqui, esse cara ser igual a isso, é o teorema do trabalho em energia cinética. Então, independe se as forças são conservativas ou não. Tá? Ou seja, a energia cinética, desculpa, a energia mecânica em B menos a energia mecânica em A é igual a somatória em K do trabalho das forças não conservativas. Tá? Em outras palavras, se eu faço D dt, eu tenho a somatória em K das forças não conservativas escalar VK. Tá bem? Isso daí, perdão, é a potência, né, a potência dissipada, né, pelo seu sistema devido às forças não conservativas. Ela é a somatória em K vezes as forças não conservativas, a somatória em K das forças não conservativas escalar a velocidade de cada partícula. Tá? Então, isso daqui é a taxa de perda de energia, digamos, do seu sistema. Tá? Se ele tem, por exemplo, uma força de atrito ou uma coisa nesse sentido. Tá bem, pessoal? Tá bem? Vamos ver, vamos discutir um pouquinho como que funciona em colisões, por exemplo. Né? Vamos supor que a colisão está ocorrendo num plano horizontal, sem forças externas. Então, tem uma mesa completamente lisa, tá? De gelo, não tem atrito, tá? Vamos considerar que não tem atrito, tá? Eu tenho duas massinhas em cima dessa mesa horizontal. Por que eu estou falando de mesa horizontal? Se eu considero energia potencial gravitacional, se eu considero, né, que a energia, que eu estou num plano horizontal, a energia potencial gravitacional, eu posso considerar como sendo nula sobre esse plano, tá? De modo que eu não tenho variação de energia potencial gravitacional, tá? Outra coisa, eu não tenho que considerar nenhuma energia potencial de forças externas, né? Não tem outra força externa agindo, né? Então, eu posso pensar que a energia mecânica do meu sistema, ela é composta pelas energias cinética de cada massinha, né? E da energia potencial de interação entre elas. Então, o trabalho, o, o trabalho das energias, desculpa, o trabalho para mudar o sistema de um estado A para o estado B vai ser igual a soma em K do que? Das integrais de A até B, de D, JK interno, e eu vou falar que tem a somatória de K, somatória de J diferente de K, na integral até B do JK interno não conservativo. Então, aqui eu estou falando que eu tenho todas as forças internas que podem ser escritas como energia potencial, ou seja, conservativas, e aqui aquelas não conservativas. Eu tenho uma colisão elástica, então não há força não conservativa. Então percebam que esse cara aqui é zero. Ou seja, o trabalho de A até B é igual a UJ, eu vou chamar de U interno, tá? Em B, menos aqui, U interno em B, menos U interno em A. Tá? Isso daqui é igual a TA, desculpa, TB menos TA. Ou seja, a energia mecânica do sistema se conserva. E como após o choque, as partículas se mantêm
idênticas, o que acontece? Esse termo aqui é igual a esse, de modo que o que não muda é a energia cinética. Tá? No caso da colisão inelástica, o que acontece? Alguma interação interna não é conservativa. Tá? Portanto, eu tenho um termo desse. Se eu tenho um termo desse, a energia não se conserva. Portanto, o TB é diferente. Tá joia? Ou seja, a energia cinética do sistema após o choque é diferente da energia cinética do sistema antes do choque. Tá? Professor, Pois não. na expressão do W A para B ali, não tem a somatória em K de D ou K, porque ele está num plano horizontal? Eu estou considerando que não tem nenhuma outra. Eu estou no plano horizontal. Então, a força da gravidade ali, ela é compensada pela força normal, então se anula. E, por outro lado, eu não tenho nenhuma outra força externa. Então, eu não tenho nenhuma interação externa que altera a minha energia potencial do sistema. Certo, Tá? beleza. Então, eu desprezei isso. Então, por isso que eu coloquei explicitamente num plano horizontal. Tá? Obrigado, professor. Porque se eu faço uma colisão num plano inclinado, daí, obviamente, que o TA e o TB não são iguais, mas daí é porque você está transferindo energia potencial. Certo. Mas se tivesse, a energia poderia ser conservada também, né? Ah, sim, poderia, porque você está transferindo energia potencial externa para energia cinética, por exemplo. Mas a energia total é conservada. Tá? É que fica Entendi. mais complicado de explicar se eu considerasse tudo isso, entendeu? O ponto é, a colisão elástica não tem esse termo, a colisão inelástica tem esse termo. Tá bom? Que tem Beleza. esse termo que ele quer dizer o quê? Alguma deformação do seu sistema. Tá? Alguma interação entre as partículas que não volta ao normal, que não volta ao estado inicial. É basicamente isso. Tá bem? Entendi. Beleza. Obrigado, professor. Uhum. Tá joia, pessoal. Bom, então, vamos resumir o que a gente viu até agora. Tá? O momento linear no sistema de partículas. A conservação. dP/dt é igual à somatória das forças externas, que é igual à massa total vezes a aceleração do centro de massa. Tá? E a gente viu, então, que em relação ao centro de massa, eu tenho que o P é igual a soma em K de MK RK ponto, que é igual a massa vezes a velocidade do centro de massa. Momento angular. A gente viu que a conservação se dá também quando dL dt é igual a soma em K dos torques devido a forças externas, tá? E a gente viu também que em relação ao centro de massa, eu tenho que calcular o momento angular do centro de massa mais o momento angular relativo ao centro de massa. Energia mecânica. A conservação. A gente viu que o d dt é igual a soma em K das forças não conservativas escalar VK, tá? De modo que se não tem força conservativa no sistema, a energia mecânica se conserva. Em relação ao centro de massa, eu tenho que a energia cinética do sistema, ela é E sobre 2 R um ponto escalar R um ponto, que isso aqui é a energia cinética do movimento do centro de massa, mais a somatória das energias cinéticas do movimento relativo de cada massinha em relação ao centro de massa. Percebam vocês que a energia cinética, ela tem a forma de escrevê-la em termos do sistema, ela lembra muito o que acontece com o momento angular, porque tem o primeiro termo aqui que depende do movimento exclusivo do centro de massa, e um segundo termo que depende do movimento relativo de cada partícula em relação ao centro de massa. Tá? Então, a gente não pode esquecer disso. Tá bem? Então, pessoal, para a gente não esquecer isso daí,
eu quero fazer um exemplo com vocês, tá? E nesse exemplo, eu vou resolver da forma mais difícil para a gente ver que funciona. Tá? Eu vou considerar duas massas iguais em mim. Tá? No instante inicial t igual a zero, a primeira está com velocidade v10 na direção x, e a segunda está em repouso, e ambas estão na origem. Tá? Nesse instante, forças externas são aplicadas. F1, que eu vou falar que é um F0 na direção y, e um F2, que é um F0 na direção x. Tá? Então, eu quero calcular posição, velocidade e aceleração do centro de massa. Eu quero calcular os momentos linear e angular em relação à origem e a energia cinética do sistema. Tá? Eu quero calcular tudo isso para o sistema. Nesse exemplo, eu vou fazer para vocês, considerando sempre o movimento do centro de massa. A gente vai ver que para a letra A e para o momento linear, isso ajuda muito. Mas para calcular o momento angular e a energia cinética, isso dá conta para burro. Dá muita conta. Tá? Mas dá certo. E daí depois, eu convido vocês, como uma tarefa aí para casa, a resolver o mesmo problema, agora fazendo para cada partícula independentemente, e depois usar o resultado para calcular o do sistema. Tá? E vocês vão ver que, obviamente, dá o mesmo resultado. Vamos lá. Vamos lá. Para resolver o problema, vamos considerar, então, diretamente o movimento do centro de massa, como eu falei. Tá? Vamos lembrar que emão é a soma das massinhas. Então, é 2 emin. E a posição do centro de massa nada mais é do que 1 sobre a massa total, ou seja, 1 sobre 2 emin, vezes emin R1 mais emin R2. Então, eu posso cancelar emin com emin com emin. Então, fica meio de R1 mais R2. Tá? Nas condições iniciais, o R0, né, é 1 sobre 2m emin R10 mais emin R20. Ambos estão na origem, então isso aqui é zero, isso aqui é zero, de modo que o R0 dá zero. O V0 do centro de massa é 1 sobre 2m vezes emin V10 mais emin V20. O V20 é zero. Aqui, então, cancela emin com emin. Então, isso aí fica meio de V10 na direção x. Então, essas são as condições iniciais do meu problema. Então, né, eu já posso aplicar a segunda lei de Newton ao sistema, né, aplicando o centro de massa, escrever que a massa total vezes R1, 2 pontos, é igual a somatória em K das forças externas, que é igual a F0 vezes X chapéu mais Y chapéu. Tá? Então, eu tenho que 2M V ponto é igual a F0 X chapéu mais Y chapéu. Com isso, eu tenho que, em X, eu tenho que Vx é igual a meio de V10 mais F0 sobre 2mt. Em Y, eu tenho que Vy é igual a F0 sobre 2mt. Tá bem? Simples assim. Agora, para calcular Rx, as posições em X e Y, basta integrar esses caras. Integrando a velocidade, eu tenho que X é igual a meio de V10t mais F0 sobre 4mt quadrado, e Y é simplesmente F0 sobre 4mt quadrado. Bem? Então, a gente achou aqui a posição do centro de massa, que é meio de V10t mais F0 sobre 4mt quadrado na direção X, mais F0 sobre 4mt quadrado na direção Y. A velocidade do centro de massa é meio V10 mais F0 sobre 2mt em x, mais F0 sobre 2mt em y, e a aceleração nada mais é do que F0 sobre 2mx chapéu mais y chapéu. Tá bem? Então, achamos aí tudo em relação ao centro de massa, né? Posição, velocidade e aceleração.
Achar o momento linear, basta que P é igual a Emão vezes Vzão, que é 2M vezes isso aqui. Então, dá M1V10 mais F0T na direção X, mais F0T na direção Y. Tá? Vejam que sai imediato. Agora que o negócio complica. Por quê? Para achar o momento angular, a gente precisa achar também o termo de movimento relativo. Né? O primeiro termo, que é o R escalar pesão, isso é fácil, porque eu tenho o R aqui e o pesão, acabei de calcular, tá aqui. Tá? Mas eu preciso calcular esse termo aqui, de movimento relativo. Então, para isso, eu vou ter que calcular a posição relativa de cada partícula e o momento relativo de cada partícula. Tá? Então, vamos escrever o R'K como o RK menos R. Tá joia? Então, note que para isso, eu tenho que achar a posição da partícula 1, que ela é simplesmente V10T x chapéu mais F0 sobre 2mt quadrado y chapéu, tá? O V1, o V da partícula 1 é V10 x chapéu mais F0 sobre mt y chapéu, e para a partícula 2, o R2 é F0 sobre 2mt quadrado em x chapéu, e o V2 é F0 sobre mt x chapéu, tá? Então, agora eu preciso usar R1, V1, R2 e V2 para calcular o R1', V1', R2', V2'. Né? O R1' é R1 menos R1, então fica V10T em X, mais F0 sobre 2mt quadrado em Y, menos meio de V10T mais F0 sobre 4mt quadrado em X, menos F0 sobre 4mt quadrado em Y, de modo que o R1' nada mais é do que meio de V10T menos F0 sobre 4mt quadrado em X, mais F0 sobre 4mt quadrado em Y, tá? Então, se eu derivo esse cara, eu tenho V1', que é simplesmente meio de V10 menos F0 sobre 2mt, mais F0 sobre 2mt em Y. Tá? O primeiro termo aqui em X, o segundo em Y. E a mesma coisa para o R2. R2' é R2, que é menos meio de V10T, mais F0 sobre 4mt quadrado, x chapéu, menos F0 sobre 4mt quadrado. Então, o R2' é R2 menos R1, tá? Que é isso daqui menos isso. Tá? Então, dá o R2' está aqui. Derivando o R2', eu tenho V2', que é simplesmente menos meio de V10 mais F0 sobre 2mt em X, menos F0 sobre 2mt em Y. Note, pessoal, todo o trabalho que eu estou tendo. Tá? Porque eu tenho que achar as posições e velocidades relativas. Agora, eu posso começar, então, a calcular o L. O centro de massa, o L é simplesmente R1 vetor pesão, né? Que a gente já tinha calculado lá atrás. Então, fica meio de V10T F0 sobre 4mt quadrado em X, mais F0 sobre 4mt quadrado em Y, escalar M, V10 mais F0T em X, mais F0T em Y. Isso daí dá F0, V10 sobre 4T quadrado em Z. Tá? Esse é o momento angular do movimento exclusivo do centro de massa. O relativo, então, a gente tem que fazer para as duas partículas, tá? Para a partícula 1, R1', que a gente acabou de calcular, está aqui, meio de V10T menos F0 sobre 4mt quadrado em X, mais F0 sobre 4mt quadrado em Y, escalar, vetorial, M sobre 2 V10 menos F0 sobre 2T em X,
mais F0 sobre 2t em y. Note que, né, é a mesma velocidade que eu tinha calculado, V1 linha, só que multiplicado pela massa. Tá? Isso daí dá F0, V10t² sobre 8 em z. E a mesma coisa eu posso fazer, então, para a partícula 2, que é R2', vetor P2', né? Só substituir de novo os valores que a gente acabou de calcular, e o resultado disso daqui dá simplesmente F0, V10t² sobre 8z, chapéu. Portanto, L nada mais é do que F0, V10 sobre 4t² em z, mais F0, V10 sobre 8t² em z, mais F0, V10 sobre 8t² em z, isso aí dá igual a F0, V10 sobre 2t² na direção z. Então, esse é o momento angular total do meu sistema. Tá? Tá joia, pessoal? Então, notem o trabalhão que me deu. Note o trabalhão que me deu. Tá? E, por fim, a energia cinética do sistema. A energia cinética do sistema, ela é mão sobre 2, R1 ponto, escalar R1 ponto, mais soma em K de MK sobre 2, RK' ponto, escalar RK' ponto. Tá? Se a gente faz isso, percebam, o T dá 2m sobre 2, que é a massa total, módulo quadrado de meio de V10 mais F0 sobre 2mt em x, mais F0 sobre 2mt em y, mais a massa do primeiro, m sobre 2, vezes a velocidade relativa do primeiro, que é meio de V10 menos F0 sobre 2mt em x, mais F0 sobre 2mt em y, mais a massa do segundo, que é m, sobre 2 agora, vezes a velocidade do segundo relativa ao quadrado, menos meio de V10 mais F0 sobre 2mt em x, menos F0 sobre 2mt em y. Então, eu calculo agora o módulo ao quadrado desse cara, que dá simplesmente isso aqui ao quadrado, esquece esse, isso aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, tá? Então, a energia cinética dá simplesmente esse coisão grande aqui, tá? Que é a energia cinética do centro de massa, mais da partícula 1, mais da partícula 2, tá? Lembrem-se que da partícula 1 e da partícula 2 é do movimento relativo ao centro de massa. Então, se eu somo tudo, eu tenho que isso é m vezes meio de V10 mais F0 sobre 2mt ao quadrado, mais F0 sobre 2mt ao quadrado, mais meio de V10 menos F0 sobre 2mt ao quadrado, mais F0 sobre 2mt ao quadrado. Percebam que esse cara e esse cara somam, tá? Esse cara aqui, os termos quadrados somam, os termos cruzados subtraem, de modo que o T fica simplesmente meio de V10 ao quadrado, mais F0 sobre mt ao quadrado. Tudo bem? Essa é a energia cinética do meu sistema. Mas percebam a contaiada que eu tive que fazer para chegar nesse número. Tá? Agora eu convido vocês a fazer o seguinte. Tá? Eu convido vocês a resolver os itens A, B e C, considerando cada partícula isoladamente. Tá? E comparar o resultado. Nesse caso, a energia cinética, por exemplo, vai ser meio de m V1 ao quadrado mais meio de m V2 ao quadrado, tá? Se a gente volta lá atrás, quando a gente calculou as posições R1 e R2, tá? Ó, o V1 é isso aqui, o V2 é isso daqui. O V1 ao quadrado é igual a V10 ao quadrado mais F0 sobre mt ao quadrado. O V2 ao quadrado é só F0t sobre m ao quadrado. Se eu somo meio de m vezes isso,
meio de m vezes isso e somo, tá? Dá meio de m vezes V10 ao quadrado mais 2 vezes F0t sobre m ao quadrado. Exatamente o resultado que tínhamos aqui. Tá vendo? Exatamente. E olha, quanta conta que eu precisei fazer? Nada. Tá? Uma linha de conta. Tá bem? Então, obviamente, eu escolhi o caminho mais difícil para a gente resolver o exercício aqui em sala. Tá? Eu deixei para vocês testarem o jeito mais fácil. Tá? E mostrar que dá a mesma coisa. Tá? Eu já fiz aqui meio correndinho para energia cinética, mas eu deixo o momento angular para vocês fazerem. Tá? Qual que é a minha dica? Qual que é a minha dica? A minha dica é, se vocês precisam calcular posição, velocidade do centro de massa ou momento linear, partam direto do cálculo do centro de massa, como a gente fez aqui, que sai mais rápido. Se, porventura, vocês precisam calcular momento angular ou energia cinética, façam de cada partícula isoladamente. Sai mais rápido. Tá? Tanto você pode fazer movimento relativo, etc., dá certo, mas dá muito mais conta e a sua chance de errar é maior. Então, uma dica que fica é, se precisar calcular a energia cinética de um sistema, faça para cada partícula isolada e some. Tá? A sua chance de errar é menor. O mesmo é válido para o momento angular. Tá joia? Então, pessoal, na aula passada, a gente discutiu conservação de momento angular, conservação de momento linear, como a gente escreve isso em termos do movimento centro de massa. Na aula de hoje, a gente discutiu a mesma coisa, só que para energia. Então, a gente viu que o teorema de energia do trabalho de energia cinética também é válido para um sistema de partículas, tá? A gente viu como a gente deve escrever a energia potencial de um sistema, tá? Que deve considerar não só a energia potencial devido a forças externas, mas a energia potencial devido à interação entre as partículas, quando essa interação existe, tá? A gente viu também, né, que quando tanto as forças externas quanto as externas são conservativas, a energia mecânica se conserva, tá? E a gente viu que, assim como é o caso da do momento angular, a energia cinética total do sistema, ela não pode ser escrita apenas como a energia cinética do centro de massa. Né? A gente tem que considerar também o movimento relativo ao centro de massa. Tá? Tá joia? Então, a gente encerra a aula de hoje e na próxima aula a gente vai ver um sistema um pouco diferente. Tá? A gente vai ver um sistema no qual a distância entre duas partículas, então a distância entre a partícula A e a partícula K e a partícula J é constante. Ou seja, eu tenho a partícula K aqui e a partícula J aqui, eu posso trazer a partícula J para cá, mas eu não posso trazer a partícula J para cá, por exemplo, porque aumentaria a distância. Tá? A distância entre elas é a mesma. Tá? Então, a distância entre duas partículas não muda. Tá? Ou seja, eu vou começar a tratar agora o sistema de partículas como se fosse cada partícula ligada por uma barra inextensível. E também que não dobra. Tá? Então, eu vou começar a tratar uma coisa que a gente vai chamar de corpo rígido. Tá? Então, a gente vai entrar na discussão de corpos rígidos, e após a discussão dos corpos rígidos, a gente vai começar a entrar, então, na discussão de rotações. Tá bem? Então, pessoal, eu encerro a aula de hoje aqui, e eu fico aberto aí para algumas questões que vocês